Fala pessoal, tudo bem? Você tem um cliente e ele não te paga. O que você faz numa situação dessa? Vamos conversar hoje sobre possíveis coisas que você pode fazer quando o cliente não te pagar. É muito complicado a gente trabalhar com clientes, principalmente porque os nossos valores de serviço não são valores baixos. Então é comum que de vez em quando algum cliente não pague aquilo que ele deve para você. Às vezes pode acontecer que ele não te pagou o valor inteiro, ou pode ser que pagou a primeira parcela, digamos assim, ou não pagou a segunda. É por isso que é muito complicado a gente falar sobre isso, mas é um assunto necessário. E a gente sempre precisa se prevenir, porque isso vai acontecer. Não importa se você é pequeno, é grande, isso vai acontecer uma hora ou outra com você. O seu cliente, ele vai atrasar uma parcela, ele vai deixar de pagar, ele vai inventar alguma desculpa, vai falar que não tem caixa, alguma coisa nesse sentido. Isso é normal, todo mundo já passou por isso, então nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação para que a gente não sofra e não fique ali com prejuízo. E a primeira coisa que você precisa sempre considerar é mandar uma mensagem ali, principalmente no WhatsApp, que é o principal meio que a gente conversa com clientes hoje em dia, uma mensagem bem educada, falando do valor e mandando Pix. O que acontece? Você fazendo isso, você vai comprovar que realmente ele deve para você. E aí ele vai te responder com alguma desculpa, com alguma coisa ali, dizendo que vai te pagar até tal dia e tal. E aí você guarda essa mensagem, guarda um print disso, caso lá na frente você precise entrar com um processo judicial, alguma coisa nesse sentido. Mas até então, você vai ter que relevar, vai ter que ver o que vai acontecer ali, tentar dar um prazo para ele. Mas é claro, a gente também tem contas para pagar, a gente tem os nossos fornecedores, às vezes você fez aquele freela, você precisou pagar alguém para te ajudar. Enfim, tem vários custos envolvidos nisso e é por isso que a gente precisa pensar bem no que a gente vai fazer. Uma outra coisa que você pode fazer é não entregar todos os materiais até que ele pague tudo pra você. Porque se você entregar tudo aquilo que ele te contratou pra fazer, aí ele vai ficar, não, já recebi. Aí a hora que ele puder, ele paga. Então evite mandar tudo que você já tem ali do material pronto ou alguma coisa nesse sentido. Se ele não te pagar, você fala, ó, enquanto você não me pagar, eu não consigo terminar os materiais aqui, não consigo te entregar pra poder passar bem certinho pra você. Então você vai ter que ter uma conversa bem franca com ele. E falando de ser franco, o que eu vou trazer pra você aqui? Você precisa ter um bom senso e aprender a falar com os clientes. Então você vai precisar ser bem firme, mas sem ser mal educado. Mas também você não pode ser frouxo, né? Não pode ser aquele cliente ali que fica de boa, é passivo. Não, pode deixar, viu? Não esquenta a cabeça, é assim mesmo. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Você vai precisar ser um pouquinho ali firme, vai precisar falar com ele de uma forma bem firme, ter uma postura ali bem profissional, sem ser frouxo e sem ser mal educado. É o meio termo ali, para que você também consiga mostrar a tua imagem, mostrar que realmente você sabe o que você está fazendo. E essa vai ser a hora de você se valorizar, de você valorizar o teu profissionalismo, você valorizar aquilo que você entregou. Porque se você não souber dar valor para aquilo que você entregou para o cliente e se posicionar de uma forma necessária para isso, você vai viver todo momento só ali fazendo aquilo que precisa ser feito, deixando o cliente atrasado, e você atrasa suas contas, atrasa ali os boletos da sua empresa e você se lasca por causa do outro. Então, é importante que você tenha um bom posicionamento, que você saiba conversar com o seu cliente. Se precisar, pede uma ajuda para IA, mandar um texto, alguma coisa nesse sentido. Mas lembre sempre de você ser bem profissional e bem firme com o seu cliente. Tá, mas aí tudo que eu te falei aqui você já fez, você já foi, conversou pessoalmente, ele te enrolou já várias vezes, não te pagou, tudo mais, ficou complicado, não fez nada para você, e aí você vai ter que entrar com processo judicial. Eu vou te dar duas dicas. Dependendo do valor, você consegue entrar nas pequenas causas, ou seja, você não precisa pagar advogado, você consegue ali que o próprio fórum resolva as coisas para você. Eu mesmo já acompanhei a minha irmã fazendo um procedimento com uma empresa nas pequenas causas, então é uma dica que poucas pessoas sabem e eu posso trazer aqui para você. Você pode entrar ali no juizado de pequenas causas, não vai ter que ter custo com advogado e outras coisas que talvez você nem consiga, às vezes porque o valor ali não é um valor tão excedente assim que faz diferença para você, mas para uma ação judicial é muito mais complicado, você pagar um advogado, tudo mais. Então, você junta todas as provas e leva ali até o fórum e pede para eles te ajudarem ali a entrar com uma pequena causa para que você consiga também dar vazão. E o que me surpreendeu é que eles são ágeis, né? São rápidos, não demora ali, sei lá, um ano o processo. Demora um pouco menos, você consegue ali já passar todas as informações, os prints, se tiver um contrato, que é importante, eu vou falar sobre isso, você já manda o contrato, manda as conversas, manda tudo e eles vão conseguir resolver para você. Mas é claro, dependendo da situação, dependendo do valor, né, que você está atendendo o cliente, vai precisar sim entrar com o advogado. E aí, é uma grande questão que eu vou falar para você. Você precisa pensar muito bem antes de fazer isso, porque sempre tem aquela famosa, né, coisa do mercado que, você sabia que a produtora lá processou fulano, não vamos contratar ele. Então você vai ter que tomar muito cuidado, fazer isso realmente em casos extremos, porque tem toda a questão ali do teu profissionalismo, de como as pessoas se conhecem no mercado. Tem cliente que ele é certíssimo, mas se você já processou alguém, ele prefere nem te contratar. Então por isso que eu falo que você precisa tomar muito cuidado, essa tem que ser a última solução. Mas a gente também tem que pensar em como evitar esse tipo de cliente.
E o que a gente precisa fazer para evitar chegar no cliente que não paga, ou sei lá, você não conhece, o cliente não sabe, então tudo mais. Dê preferência na tua agenda para atender clientes que vieram por indicação. Então, sei lá, um cliente muito bom teu foi lá e indicou, e você percebe ali que tem realmente uma boa índole, é tudo certinho, dê preferência para esse tipo de cliente. Cliente que chegou ali pelo teu perfil e tudo mais, é importante você atender, com certeza, é mais dinheiro na conta, é mais trabalho, mas com esses clientes que você não tem tanta indicação, você já não conhece tanto, não sabe como trabalhar, a minha dica para você é que você trabalhe 100% com contrato com esse tipo de cliente. E quando eu falo de contrato, eu vou entrando mais uma dica. O contrato, ele é uma ferramenta muito boa pra gente que trabalha com audiovisual, só que dependendo do cliente que você vai tentar fazer contrato, isso pode soar como uma ofensa. Então você precisa tomar muito cuidado com qual cliente você vai tentar colocar contrato. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que eu atendo há mais de 3 anos, um valor mensal, e eu não tenho contrato com eles. Eu não tenho nada registrado, é só um acordo verbal. Mas por quê? Porque eles sempre foram certinhos comigo, eu sempre fui certinho com eles, e as coisas deram certo. Hoje, se eu chegar com um contrato e falar, viu, contrato 12 meses, provavelmente eu vou perder eles. Então, eu vou perder um cliente que eu tenho já uma recorrência de 3 anos, recebendo um valor mensal ali deles para prestar os serviços, porque simplesmente agora eu quero fazer certinho, quero ir lá e colocar o contrato. E se eu fizer isso, eu vou perder esse cliente. Por quê? Porque eu já conheço eles faz muito tempo. Trabalhei com eles lá em 2018, então já conheço eles faz bastante tempo, eles têm bastante experiência, sei como lidar com eles sabem como lidar comigo. Nunca deixamos ali, né, de deixar as duas partes, nunca deixaram de entregar aquilo que era preciso para um pro outro. Então, tem clientes que você realmente não precisa fazer contrato, porque você conhece muito bem, mas tem clientes que você precisa sim fazer contrato. Então, você precisa sempre estipular, né, ali qual que vai ser o cliente com contrato, qual vai ser sem contrato, qual você vai tentar fazer contrato com tempo determinado, qual com tempo indeterminado. Isso também faz muito sentido para nossa profissão. Então, sempre alinhe esse tipo de coisa. Pense em como que você vai lidar com esse tipo de cliente, como que você vai tratar cada um na sua individualidade, porque audiovisual é isso. Você não vai conseguir tratar todo o cliente da maneira igual. Você não vai conseguir ali, não, eu só trabalho com contrato e ponto, acabou. Vai ter situação que se você fizer isso, você vai perder aquele cliente, vai perder aquele job, porque você quis fazer de uma forma exatamente certinha. E eu era a pessoa que pensava assim. Eu era a pessoa que quando abri CNPJ, eu falei, não, a partir de agora é tudo com contrato, tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Não é assim que as coisas funcionam. No mercado hoje em dia você precisa ser muito mais maleável, conhecer as pessoas que você trabalha, saber o que você está fazendo, porque dependendo do que você faz, você vai perder muito job, vai perder muita oportunidade porque você quer fazer do seu jeito. Uma outra coisa que você precisa fazer é emitir nota fiscal para os seus serviços. Sabe aquele serviço ali que o cliente não está te pagando? Se não tem uma nota fiscal no meio e não tem nenhum contrato, você já está sem nenhuma documentação. E é tudo muito mais complicado daí para você lidar, porque não tem uma nota fiscal, não tem um contrato, você tem um acordo verbal. Você vai conseguir provavelmente ali nas pequenas causas ajustar isso? Vai. Só que você não tem nenhum contrato ali, não tem nenhum documento ali que comprove que você realmente fez aquele trabalho. Vai ter só a tua palavra contra do cliente, ou uma imagem ou outra, alguma coisa que vai envolver ali. Então, essa é a principal dica também. Emita a nota fiscal para que você também passe uma imagem séria, né, para o teu cliente, para as pessoas que estão te contratando. Emita a nota fiscal. A nota fiscal também é um outro tipo de documento que comprova que realmente existiu aquele serviço. E aí fica muito mais fácil você chegar, por exemplo, no fórum, se acontecer alguma coisa, e falar assim, ó, a nota fiscal está aqui e o pagamento nunca chegou. Então, é muito mais fácil, muito mais profissional você ter ali uma nota fiscal que não foi paga. E aí, como você tem toda a questão de declaração do MEI e tudo mais, você emitindo a nota, você também entra num outro mundo ali, em que é mais uma coisa para ser comprovada, mais uma coisa para estar ali, né, certinho. Então, emita a nota fiscal. Em qualquer situação, emita a nota fiscal do teu trabalho. E por último, mas não menos importante, antes de você fechar com algum cliente, dá uma perguntada ali pros teus colegas, para as pessoas que também trabalham com audiovisual, ou se você tem algum outro cara que trabalha com alguma coisa parecida, pergunta para um parente, fala, deixa eu ouvir falar daquela empresa lá, deixa eu ouvir falar do fulano, o que você acha, o que você conhece? Porque, dependendo da cidade que você tá, o mercado é pequeno. Aqui em Guarapuava, o mercado ele não é tão grande assim, né, de audiovisual, existem poucos produtores e poucas pessoas que trabalham com audiovisual, e a gente meio que se conhece, assim, a gente meio que sabe quem que é quem. Eu não tenho amizade com todo mundo, né, mas eu sou uma pessoa muito introvertida, mas eu sei quem são as pessoas. Geralmente, quando eu falo de algum cliente, os meninos que trabalham comigo já sabem, esse teu cliente aí, a produtora X já atendeu. E esse cliente que você tá fazendo aí, viu, eu já conversei com ele, viu, vai com calma, vai ali com cuidado, que o negócio é mais embaixo. Então, existem muitas coisas ali que vão acontecendo, dependendo da cidade que você tá,
o mercado audiovisual se conversa, e aí você consegue entender também se aquele cliente já deu algum BO, se já conhece alguma coisa, se já passou por um perrengue, se esse cliente às vezes é chato demais de lidar, se é um cliente mais de boa. Então isso vai muito ali do teu perfil, daquilo que você vai precisar pesquisar, das amizades que você tem, dos contatos que você tem, e você também vai sempre aprendendo a lidar, né? Será que vale a pena eu perguntar de um cliente que eu tô começando a R$500 fazer alguma coisa? Não vale. Então sempre se atente, sempre converse, sempre tente buscar informações, porque isso vai fazer a diferença no final das contas. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, um conteúdo bem diferente, que eu vejo poucas pessoas falando. E se você gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E é isso, galera. Até mais!